Eu convido você a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Voltamos ao Evangelho de Marcos, depois aí de quase um mês, mais de um mês, perdão. Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 20. Marcos, capítulo 4, do verso 1 ao verso 20. Você que está sem Bíblia, pode acompanhar ali na projeção. Enquanto você abre sua Bíblia, peço que você atente seus ouvidos para nós recapitularmos algumas coisas. Jesus então está no início aqui para metade do ministério dele já. E ele está na Galiléia ensinando, está curando, está expulsando o demônio, está trazendo o reino de Deus. Então Marcos, narrando todas essas coisas, começa a falar de Jesus como o Filho de Deus encarnado, fala do ministério de Jesus, fala também de transformações de ritos religiosos, de ritos legalistas, em ritos que de fato agradam a Deus. E no capítulo 3, que nós vimos mês retrasado, nós vimos como as pessoas respondiam aos ensinamentos, como as pessoas respondiam ao ministério de Jesus. E lá nós vimos que alguns foram escolhidos como apóstolos, 12 homens foram escolhidos para andarem perto de Jesus, outros, uma multidão de pessoas seguia Jesus, de todos os lugares possíveis iam até Jesus. Nós vimos também que alguns, como resposta, decidiram perseguir Jesus, e essas pessoas eram os líderes religiosos da época, algumas pessoas, mas a família de Jesus também, alguns amigos de Jesus, achando que Jesus estava louco, queriam interditar Jesus. Então Jesus ensina que a família dele é composta daqueles que são filhos de Deus e que fazem a vontade dele e a vontade daquele que o enviou. E agora Marcos começa a registrar o ensino de Jesus sobre o reino de Deus através de parábolas. E as parábolas, meus irmãos, são ensinos, são contos, não necessariamente literais, mas que ensinam das coisas divinas. Parábolas eram usadas para que as pessoas entendessem, através de histórias, lições a respeito do reino de Deus. E Jesus vai falar sobre o reino de Deus através dessas parábolas. Então, se você pegar o capítulo 4 de Marcos, você vai ver que tem muita parábola aí. E a gente vai tratar de cada parábola, e hoje nós falaremos sobre a primeira que aparece, que é a parábola do semeador, ou a parábola, como alguns gostam de chamar, dos 4 solos, o semeador e os 4 solos. Lucas 4, 1 a 20 diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas, e ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Enquanto a ouve, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra,
logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta. Que o Senhor abra os nossos corações e nos conforme à imagem e semelhança de Jesus Cristo, para que sejamos cada vez mais parecidos com ela. Usa-nos, Senhor, nesse momento, e que nós possamos sair daqui todos mais confiantes e todos mais nutridos da Tua palavra, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já percebeu como nós vivemos numa época que facilmente menospreza os avisos? Então, seja os filhos que menosprezam os avisos dos pais, seja as pessoas que menosprezam os avisos de perigo, mas algo ficou muito claro assim com a guerra da Rússia, porque se você olhar para a guerra na Rússia, ela não acontece do nada. Todos os sinais foram dados e todos os sinais foram menosprezados. Depois se começou a falar da guerra, e aí todo mundo queria saber da guerra. E todo mundo, todo dia via no noticiário para ver como que estava a guerra. Aí passou uns 15 dias, um mês, já perdeu, talvez nem saiba mais se está tendo guerra ou não. E nós vivemos a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Como se aquilo não tivesse a menor importância do que está acontecendo. Como eu disse, talvez alguns aqui nem lembrem, ou se lembra também, está lá, que tanto faz se está tendo guerra ou não está tendo guerra. E algo semelhante a isso acontece com a mensagem do Evangelho. Algo muito parecido com isso acontece com a mensagem do Evangelho e a palavra de Deus. E Jesus vai ensinar aqui que essa palavra, ela de fato, alguns ouvem e ficam extasiados e logo esquecem. Outros nem ligam. Outros escutam a palavra, mas já vivem como nem se importam com a palavra. Tais coisas que Jesus nos ensina hoje, aqui e nos ensinará hoje através da sua palavra, é principalmente que o verdadeiro discípulo dele deve ouvir a palavra, e não só ouvir a palavra, mas deve acolher com alegria a palavra que ele escuta. A mensagem do Evangelho, com alegria de coração. E é justamente esse o tema do nosso sermão dessa noite. Receba com alegria a mensagem do Evangelho do Reino. Receba com alegria o Evangelho de Jesus. E a primeira lição que esse texto nos traz é que tal mensagem só pode entender aqueles a quem o rei capacita para entender. Só entende a mensagem do Evangelho aqueles a quem Jesus capacita para que entenda a mensagem do Evangelho. No verso 1 e 2, e depois no verso 10 a verso 12, o texto deixa claro que Jesus estava lá numa multidão, ensinando, está no barquinho, ele entra no barquinho, e Jesus não entra no barquinho porque ele quer afastar do povo, não. É porque a acústica da região, se você entrasse num barquinho, conseguiria falar para milhares de pessoas. Então, há-se um estudo que a pessoa quando entra num barco e fala para a praia, do mar para a praia, naquela região, a acústica era tão boa que 7.000 pessoas conseguiriam ouvir tranquilamente, sem a pessoa precisar erguer a voz. Então Jesus sai da beira da praia, entra no mar, e aqui nos ensina já alguma coisa interessante nesse texto. É claro que não é a lição principal, mas esse texto nos ensina que nós precisamos sim dar importância à comunicação do Evangelho, e como ele tem sido comunicado. Nós muitas vezes nos preocupamos com tudo, menos com, por exemplo, um microfone bom.
uma caixa de som decente. E essas coisas são importantes, porque Jesus está mostrando a sua preocupação com o Evangelho, quando ele não está no meio da multidão abafado, mas ele fala, olha, vamos para um lugar melhor, vamos melhorar a acústica da coisa, para que mais pessoas escutem com clareza. E nós precisamos, como igreja, também pensarmos nessas coisas, pensarmos nesse cuidado em comunicar o Evangelho de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz. Não com pensamentos, às vezes, movidos por pura tradição, de não, igreja não pode ter nem microfone. E existe igreja assim, viu? Fui numa igreja em São Paulo uma vez que tocava o sino, fechava as portas, e lá não tinha nem microfone para o pastor. Aí você ficava lá testando a sua audição, para ver quão boa era a sua audição. E o pastor também não falava alto, o som não ajudava, mas mesmo assim ele fala, não, porque o Evangelho tem que ser pregado. Meus irmãos, Jesus está nos ensinando isso através desse texto, que nós precisamos sim dar importância para esse cuidado, para algo que para nós parece ser tão irrelevante, mas que não é para Jesus, que é a entrega, a comunicação do Evangelho. Mas continuando, Jesus começa a dizer então que vai ensinar eles por parábolas. E aqui não é nada novo. Os mestres da época também ensinavam por parábolas. Os rabis da época também ensinavam por parábolas, mas é um propósito diferente. Porque quando você conta uma história, eu aprendi isso no seminário, quando você vai fazer uma ilustração, você faz a ilustração para a pessoa entender. Então você vai lá, fala uma doutrina, aí depois você conta uma história que é para a pessoa fixar na memória e ajudar na compreensão. Isso não é novo para ninguém, os rabis faziam isso. Mas é interessante como Jesus vai usar as parábolas, não no mesmo propósito dos rabis, e ele vai deixar claro que ele vai usar as parábolas para justamente algo que a gente parece meio contraditório, porque ele vai falar por parábolas, não para facilitar o entendimento, mas para justamente as pessoas ouvirem e não entenderem do que ele está falando. No verso 10, Marcos diz que nem os apóstolos que andavam com Jesus entendiam o que Jesus estava querendo ensinar através daquelas parábolas. E a partir do verso 11, Jesus diz que vai fazer isso para que o reino e os segredos do reino de Deus e os ensinamentos continuem em segredo, a fim de que só aqueles a quem ele quisesse revelar, só aqueles a quem Jesus quisesse mostrar, revelar, tirar as sombras desse segredo ou desse mistério, só esses pudessem entender e conhecer o que ele estava falando. Mostrando assim que apesar de muitos escutarem, todos ali escutaram, e muitos ainda escutam do Evangelho, mas somente aqueles a quem Jesus quer revelar, somente esses conseguem entender e conseguem aceitar de uma maneira alegre e de aceitar de uma maneira correta o Evangelho dele. E é interessante como essa ideia de que só Deus tem poder para revelar os segredos dele, é algo que já acontece desde o Antigo Testamento. Se você abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 2, verso 47, diz assim, Nabucodonosor diz isso. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Pois pudeste revelar este mistério. Mostrando que o único que consegue desvendar mistérios e segredos, e a melhor palavra aqui para entender o que Jesus está ensinando é segredo, porque mistério para a gente dá uma ideia de algo que é um enigma, mas o que Jesus está falando não é algo enigmático. Jesus só está dizendo que aquilo que é fácil de compreensão vai se manter em segredo para aqueles a quem ele não quer revelar. Sabe quando você tem segredos na sua vida,
E se você contar para qualquer pessoa, a pessoa vai entender, mas você prefere que a pessoa não saiba, então você mantém aquilo em segredo. Jesus está dizendo a mesma coisa, basicamente. Está dizendo, olha, esse segredo só é revelado a quem Jesus quer revelar. Por isso que tantos ouvem isso. Por isso que todos escutaram, mas nem todos entenderam. E com isso Jesus não só traz salvação a quem Ele quer ensinar, mas Jesus também traz condenação àqueles a quem ainda são cegos por conta do seu pecado. Porque a mensagem foi entregue, o anúncio foi dado, mas o pecado do homem é tão grande, o pecado do homem faz com que o seu coração seja tão endurecido e tão cegado, que nem mesmo escutando o óbvio, ele consiga compreender. Isso só mostra que sem o auxílio divino, todos nós aqui estaríamos fadados à condenação eterna. Que se não fosse o Espírito Santo, se não fosse Jesus através do Espírito Santo, abrir a revelação para você, te tirar as vendas dos olhos, todos nós estaríamos fadados à condenação eterna. Porque todos nós escutaríamos e não entenderíamos também. E é interessante porque talvez aconteceu isso na sua vida. Se você converteu depois e teve algum momento da sua vida que você escutou o Evangelho, mas você falava assim, coisa de besta, coisa de gente tonta. O que mudou? O que mudou de uma hora para outra, que agora esse Evangelho faz todo sentido na sua vida? Que agora você morre por esse Evangelho? Que agora Jesus é de fato o Senhor e Salvador da sua vida? Que antes você olhava e falava, nossa, como o crente é bobo ir para a igreja, e agora você vem à igreja. O que mudou? Mudou que Jesus te abriu o entendimento através do Espírito Santo dele. Mudou que Jesus te deu acesso ao segredo. Revelou o segredo para você, os segredos do reino. Mas Jesus também cumpre algo que está profetizado em Isaías 6, 9 a 10, que era para trazer condenação sobre o seu povo. Diz lá, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, não entendeis, vede, mas não percebeis. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Meus irmãos, tal segredo que é incompreensível para muitos, tal segredo que nós cansamos de falar e que nós conhecemos, nada mais é do que a chegada do Rei, a vinda de Cristo, a chegada do reino de Deus, a salvação através de Jesus, a necessidade das pessoas crerem em Jesus como Senhor e suficiente Salvador, se arrependerem de seus pecados, porque é isso que Jesus está ensinando o tempo todo. Em todo o tempo, Jesus ensina isso. E em todo o tempo, muitos escutam e não entendem. Mas a quem Ele quer revelar, esses escutam e faz total sentido. Eles abandonam a renda deles, eles abandonam a família deles para seguir Jesus. E aqui nós temos algumas lições para as nossas vidas. E uma lição é que Deus é o oleiro, meus irmãos, e nós somos seus vasos. Ao que Paulo diz aos Romanos. Isso significa que Deus tem toda a autoridade, todo o poder e toda a autonomia para revelar o que Ele quiser revelar para alguns e não revelar para outros. Assim como Ele quis endurecer o coração de Faraó, para que a glória dele fosse manifesta no Egito,
Assim como Ele quis revelar a graça dEle para nós, Ele também pode, se Ele quiser, endurecer o coração daqueles a quem Ele quer condenar. E Ele não é mais ou menos Deus por conta disso, porque nós muitas vezes colocamos Deus e tentamos entender Deus de acordo com a nossa percepção humana de justiça. Só que o que nós muitas vezes esquecemos é que a nossa percepção de justiça humana já é manchada pelo pecado. Então, querer fazer com que Deus caiba no seu senso de justiça é o que só vai te trazer problema. Porque Deus faz o que Ele faz para a glória dEle. Sabe por que Deus te salvou? Para a glória dEle. Sabe por que Deus decidiu te amar? Para a glória dEle. Não há nada em nós melhor do que aqueles a quem Deus não quer salvar. Deus não escolheu a gente pela nossa beleza. Deus não escolheu a gente porque a gente era ultra dotado de inteligência. Mas para a glória dEle, Ele decidiu nos escolher. Para a glória dEle, Ele decidiu revelar a mensagem do Evangelho. E para a glória dEle, tem gente que Ele endurece o coração. Assim como eu espero que você não fique pedindo opiniões para os vasos que você tem na sua casa. Sabe o vaso da planta? Você não vai lá pedir para ver se está tudo bem, se ela está gostando de onde está, e fica esperando resposta dela. Deus também não deve satisfação para a gente, porque Ele é Deus. A gente tem que se alegrar com a glória de Deus, porque o nosso fim principal é glorificar a Deus. E a gente às vezes fica perdendo tempo brigando com Deus, porque quer fazer com que Deus faça do nosso jeito, ao invés de se alegrar, de saber que Deus é glorificado em você e através de você. Assim como tudo glorifica a Deus. Absolutamente tudo glorifica a Deus. Porque Ele é o Rei da Glória. E as coisas acontecem porque Ele já determinou antes da fundação do mundo. De modo que não cai um fio da sua cabeça sem que Deus saiba e tenha determinado isso. E tudo isso acontece porque tudo isso caminha para a glória dEle. Mas uma outra lição é que nós devemos orar mais, pedindo para que Deus revele aos corações a mensagem do Evangelho. Não é Ele quem dá entendimento para as pessoas. Nós então precisamos orar para que Deus revele essa mensagem aos corações, para que Deus abra os corações das pessoas, daquele familiar seu, daquele amigo seu, que você tanto clama para que ela seja salva no grupo da igreja. Clama também diante de Deus, coloque também diante do Senhor, porque se Ele quiser revelar, essa pessoa vai conhecer o que para hoje é segredo para ela. E nós precisamos também entender que quando pregamos o Evangelho, nós precisamos pregar e sermos os melhores possíveis. O que a nossa capacidade permitir, nós precisamos ser melhor, porque através do nosso melhor que nós glorificamos a Deus. Mas entender que não somos nós quem fazemos o coração da pessoa ser transformado. Não sou eu quem revela a mensagem do Evangelho. Eu sou só um instrumento para que Jesus abra esse segredo e faça sentido na vida dela. Nós precisamos então pregar o Evangelho com dependência de Deus, com dependência da ação de Deus na vida dos nossos ouvintes, e também com muita oração,
A gente precisa orar para pregar o Evangelho. Eu escutei essa história, não sei se é verdade ou não, mas reza a lenda que Spurgeon, enquanto pregava, Spurgeon, para quem não sabe aí, os oficiais são 10 mil convertidos, tá? Que se converteram através da pregação do Spurgeon. Reza a lenda que enquanto ele pregava, tinha sempre uma equipe de oração que ficava intercedendo pelo sermão dele, embaixo do púlpito, na igreja ou em algum lugar da igreja, que enquanto ele pregava, sempre tinha aquele grupo de oração intercedendo, clamando para que Deus falasse aos corações daquelas pessoas. E Spurgeon atribui muito dessas orações aos números, esses grandes números que nos impressionam. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós precisamos, irmãos, orarmos. Qual foi a última vez que você orou por aquele seu familiar que você tanto pede por oração? Aí você pede lá para orar no grupo da igreja, mas quando foi a última vez que você colocou diante de Deus o nome dele e foi pregar o Evangelho para ele? A gente precisa viver essa vida de dependência daquele que revela a mensagem, daquele que tira a venda dos olhos e daquele que dá salvação a quem ele quer, independente se a pessoa merece ou não, porque ninguém de nós merecia. E talvez você olhe para a pessoa e fala, pô, mas fulano é cachaceiro demais. Se o segredo for revelado a ele, ele vai mudar de vida. Então pregue o Evangelho na dependência, não sua. E essa é a beleza do Evangelho. É que o Evangelho não depende de você para ser o Evangelho de Deus. Não depende da sua capacidade de retórica para entrar no coração das pessoas. Você só precisa pregar ele. E entender que quem vai fazer ou não é Deus. E quem vai fazer a mensagem entrar no coração é Deus. Que a nossa única função é abrir a boca e anunciar a mensagem. Nós vimos então que só entende a mensagem quem Jesus quer revelar. Mas a segunda lição do texto é que só quem recebe a mensagem do reino com alegria, só quem recebe a mensagem do reino com alegria consegue dar frutos do reino. Do verso 3 a 9, ao verso 13 a 20, 3 a 9, do 13 ao 20, Jesus propõe uma parábola. E essa é a parábola que vai falar dos vários tipos de ouvintes. E aqui ele se utiliza de algo comum para os judeus, que era essa prática de semear. Na literatura judaica também já falava sobre semear e sobre um semeador. E a parábola do semeador e dos 4 solos, ela não fala sobre o semeador em si. E ela também não quer tratar sobre o tipo de semente, porque para todos os casos é alguém levando a mensagem. Porque a semente é a mensagem, e o semeador é quem leva a mensagem. O que Jesus está querendo tratar aqui para aquela multidão e também tratar para nós, é como as pessoas ouvem aquela mensagem. O primeiro tipo de pessoa, de ouvinte do Evangelho, Jesus diz que é igual ao solo que é semeado na beira do caminho, mas logo é comido pelas aves do céu. Então a semente bate no chão e os aves já pegam a semente. E Jesus diz que essas pessoas são indiferentes ao Evangelho. Que essas pessoas não têm uma resposta ao Evangelho, porque logo que escutam, Satanás remove instantaneamente a palavra do coração deles. Sabe aquela pessoa que você fala, e a pessoa tá nem aí para você. Até tira sarro, tá nem aí. Ela escuta, mas entra por aqui, sai por lá, e a pessoa não quer saber. E nós muitas vezes ficamos bravos.
A gente fica indignado, a gente pensa, ai, eu vou conversar o meu pecado, tá? Eu falo, aí eu fico assim, Deus, como é possível que a pessoa não entenda o que eu estou falando? Será que eu sou tão ruim assim de pregar que não é possível? Faz tanto sentido para mim, como que não é possível que a pessoa não entenda? E a gente às vezes fica bravo com a pessoa, mas a gente precisa entender, meus irmãos, e nos lembrarmos que essas pessoas, a palavra nem chega no coração delas. Porque Satanás, que é o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus, logo remove, é usado por Deus para remover a palavra do coração delas, fazendo com que o que você pregue não chegue lá. Isso nos ensina que ao invés de nós termos raiva daqueles que não nos escutam, indignação daqueles que não ouvem o que a gente fala e que até às vezes nos zombam, que até às vezes nos humilham, que ao invés de raiva nós temos que ter o dobro de compaixão, porque essas pessoas têm sido alvos constantes de Satanás. E como diz Lucas 8,12, Satanás faz isso para que elas justamente não creiam e sejam salvos. Nós precisamos então olhar para essas pessoas que rejeitam, que tratam com indiferença o Evangelho, olhar com compaixão para elas, entendendo que elas têm sido roubadas por Satanás, que a mensagem não tem chegado ao coração delas porque Satanás tem as impedido de entender. Mas o segundo tipo de ouvinte é igual a semente que cai em solo rochoso, mas logo seca. Eles escutam a palavra, aí ficam todos empolgados, já saem fazendo e acontecendo, prega, canta, faz prodígio. Aí na primeira dificuldade, por não ter tido raiz, por não ter tido profundidade, por não ter tido sólido fundamento, por não ter alicerce em Jesus Cristo, na primeira oportunidade, na primeira adversidade, na primeira aflição, elas abandonam a fé e se revoltam contra Deus. Quantos nós não conhecemos que fizeram justamente esse caminho? Pessoas que entraram na igreja e a gente falava, que rapaz, que moça, prega, canta, faz tudo. Deus mandou a solução dos nossos problemas. Deu 1, 2 anos, você encontra a pessoa sai da igreja, afasta. Aí passa um tempo, você vem a saber que a pessoa está revoltada com Deus, está revoltada com a igreja, está revoltada com todo mundo. E essas pessoas que evangelizavam, essas pessoas que você vai olhar e falar, nossa, você é crente demais, agora estão perdidos. E a resposta que Jesus nos dá quando isso acontece é porque essas pessoas não criaram raízes sólidas no Evangelho, não criaram sólido fundamento em Jesus Cristo. Você vê como a tendência a ter pessoas assim são pessoas que fazem, chega acontecendo, aí briga na igreja, aí faz, briga na outra igreja, aí briga com todo mundo, aí revolta com Deus, porque não tem sólido fundamento. São muitas as pessoas que dizem, estudar para quê? O espiritual faz tudo. Aí nessa pseudo-vida espiritual, vivem uma vida sem raiz no Evangelho de Jesus. E aí migram de igreja em igreja, até o dia que vão ter brigado com todas as igrejas, ter virado as costas para Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos buscar conhecer mais do Evangelho, conhecer mais da doutrina de Deus.
Conhecer mais daquilo que Jesus ensinou, para que nossas raízes sejam sólidas, firmes, para que na primeira adversidade nós nos mantenhamos firmes, nas aflições, e elas vêm para todos. Todos sofrem, todos têm aflição aqui, todos têm angústia, mas nesses momentos nós tenhamos tão sólida raiz em Jesus, nós possamos nos manter fortalecidos. Mas há o terceiro tipo de pessoas na igreja, de ouvintes do Evangelho, que são iguais às sementes que caem em solo cheio de espinho, mas que são sufocadas e não conseguem crescer e dar frutos. O interessante desse solo é que a Bíblia não diz que essa semente brotou, ou o que brotou dessa semente morreu. A Bíblia não diz que morreu. No primeiro caso diz que a ave comeu, então acabou. No segundo caso diz que secou, então acabou. Nesse terceiro caso só diz que ela até cresceu, mas ficou, ou deu ali o broto e foi sufocada, porque não conseguiu dar fruto. E é interessante como essas pessoas são iguais àquelas que ouvem o Evangelho, mas o amor do mundo, o amor pelas coisas do mundo, o amor pelo dinheiro, o amor pelos desejos carnais, pela cobiça, faz com que essas pessoas nunca deem frutos. E meus irmãos, são como alguns que estão na igreja. São como alguns que estão na igreja, que escutam da palavra, e que escutam da palavra já tem muitos ou poucos anos, mas escutam da palavra, mas nunca deram fruto nenhum. Que está na igreja, que é membro da igreja, mas não quer se envolver com a igreja, não quer se envolver com a pregação da palavra, não quer viver igual Jesus Cristo. Pessoas que estão na igreja, que falam que são da igreja, que são membros da igreja, mas que continuam vivendo como o mundo vive. Pecando no trabalho, adulterando, mentindo, roubando, cobiçando, só se preocupando com dinheiros e bens. E é interessante que Jesus está deixando bem claro aqui, que não basta só ouvir do Evangelho, que aqueles que escutam, aqueles que vivem escutando, mas não frutificam, estão tão perdidos quanto os que Satanás roubou, e tão perdidos quanto os que abandonaram a fé. Mas a Bíblia nos traz um quarto tipo de ouvinte, que é igual a semente que caiu na terra boa e profunda, desenvolveu raízes e multiplicou extraordinariamente a 30, 60 e 100 por um. E são esses que ouvem a palavra, que recebem com alegria, gerando assim frutos incontáveis ao reino. Para ficar claro, meus irmãos, Jesus está usando da agricultura da época. E na Palestina, na região onde Jesus estava, se uma semente desse 7 por 1, estava bom. Se desse a 10 por 1, estava um pouquinho melhor. Dá 30 por 1 é milagre. Dá 60 por 1 é impossível. 100 por 1 é sonho que ninguém nunca viu. E Jesus está dizendo claramente para aquelas pessoas, que aqueles que vivem, que recebem com alegria a mensagem do Evangelho, esses multiplicam de tal maneira, e o investimento é tão bom, que vale a pena todas as outras sementes perdidas. A ideia para quem semeia era essa, de olha, se eu semeei uma, que está dando a 60, não tem problema eu ter perdido algumas outras. Não tem problema a semente ter caído em lugar errado em alguns momentos. Porque quando caiu na terra boa e sólida, deu muito. Isso mostra que apesar das várias perdas, meus irmãos,
e de a gente achar algumas vezes que não compensa, Jesus deixa muito claro que vale a pena pregar o Evangelho. Porque mesmo que 1000 rejeitem, se um aceitar, já valeu todo o investimento. Mesmo que 1000 falem não, se um der fruto, valeu todo o investimento. Porque esse que dá fruto, o texto diz, o grego dá essa ideia de alguém que não só dá 100 por uma vez, mas é de alguém que constantemente dá frutos extraordinários, que dá 100 por constantemente, que dá frutos constantemente, com constância. E se você observar bem essa parábola, todos ouviram, todos escutaram, mas só o que frutifica é o que recebeu. E receber aqui não é simplesmente pegar, mas receber aqui é aceitar de modo hospitaleiro. O entendimento hebraico dessa palavra, e considerando o contexto, a gente tem que olhar para esse entendimento, é de alguém ser favorável, alguém estar disposto de receber com alegria, de receber com prazer. Ou seja, daquele que escuta e coloca a mensagem do Evangelho em alto escalão, aceitando com alegria a mensagem do Evangelho, aceitando com prazer a mensagem do Evangelho, porque entendeu que o Evangelho do reino traz salvação e é fundamental. E por isso ela frutifica. E ela faz aquilo que um crente faz. Um crente não é aquele que vem para a igreja e senta no banco e fica escutando todo domingo. Mas o discípulo de Jesus é aquele que vem, escuta, recebe com alegria e frutifica a 30, 60 e a 100 por um. E o coração dessas pessoas agora é transformado para ser vivido à luz do Evangelho, porque ela entende que o Rei Jesus e o reino de Deus são o centro e o fundamento da vida delas. Hebreus 11, 24 e 26 conta um exemplo de um homem que fez isso, que foi Moisés, que diz que pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Está dizendo que o homem de fé é um homem que olha para as riquezas do mundo e fala não, porque prefere a riqueza de Cristo. Jesus diz em João 15, 5 a 6, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus está falando então que quem permanece nele, quem vive para ele, quem glorifica o nome dele, quem faz como ele fez, do jeito que ele fez, o que ele fez, vive como ele viveu, ou busca viver, apesar dos pecados, busca ser cada dia mais parecido, busca ser mais idêntico a Jesus Cristo, no falar, no viver, no pensar. Esses, e somente esses, frutificam. E que aqueles que não fazem isso, são como galhos secos, que nada mais prestam, para serem arrancados e jogados fora, lançando no fogo para destruição eterna.
Nós vimos então que a mensagem do reino só pode ser entendida graças à iluminação do dono da mensagem, que é Jesus, através do Espírito Santo. E só quem recebe a mensagem do reino, iluminado pelo Espírito Santo, com alegria, consegue dar frutos extraordinários para o reino de Deus. E eu quero concluir aqui clamando e rogando que você que ainda não dá fruto, que você que escutando esse sermão falou assim, olha, eu tenho falhado em dar fruto ao Senhor, que você mude de vida. Porque só uma vida centrada no Evangelho, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, é capaz de dar frutos que glorificam a Deus. E você que já tem caminhado com Jesus, já tem frutificado, não perca a esperança. Vale a pena. Todos os nãos, todas as ofensas, todas as rejeições, todas as privações, tudo isso vale a pena. Porque quando frutifica, todo o esforço e todo o investimento valeu muito a pena. Que Deus nos abençoe. E que você coloque isso em oração agora, clamando a Deus, para que você seja alguém que frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Que você também coloque diante de Deus aquelas pessoas que você conhece que têm a mensagem roubada do coração, que foram sufocadas pelos espinhos desse mundo, pelas paixões desse mundo, ou que pareciam promissores e que hoje se perderam da fé. Você tem um tempo de oração, clamando por você e por essas pessoas. Enquanto nós oramos, eu vou pedir para o grupo de louvor para se posicionar, porque eles nos conduzirão no hino. Então, oremos.